A entrega dos resultados preliminares é uma etapa de grande importância na jornada do TCC dos MBAs do Spesalc. Então é natural que você talvez tenha dúvidas sobre como fazer essa entrega e por isso nós aqui na Trabalho Aprovado vamos te ensinar agora nesse guia super prático, 5 passos fundamentais para você tomar cuidado com a entrega dos resultados preliminares agora em 2024. Se você ficar até o final, vai ter um bônus, um hack que vai te fazer economizar muito tempo. Então, sem mais enrolação, vem aqui com a gente. Oi, eu sou o Diego Lima, eu sou fundador aqui da Trabalho Aprovado. Nós somos uma plataforma de educação e assessoria acadêmica. Nós acompanhamos estudantes de MBA ao longo da jornada do TCC, dividindo as tarefas e os esforços, para que juntos a gente possa alcançar a aprovação desse TCC e te ajudar nas conquistas, dessa carreira que você foi buscar, fazendo com que você seja o protagonista do TCC, mas ainda assim mantendo o foco nas coisas que são mais prioritárias na sua vida. E, bom, falando aqui da entrega dos resultados preliminares, o primeiro ponto que você tem que se atentar é justamente com o ajuste do tema. Você tem 2 cenários fundamentais aí. Pode ser que você não tenha conseguido nada até agora com relação a um tema bem adequado. Pode ser que você tenha ainda, ou então não seja muito satisfeito. Se esse é o cenário que você está vivendo, então sabe assim que não tem problema nenhum você fazer um ajuste de tema nessa altura do campeonato. Na verdade, você pode fazer um ajuste de tema até bem assim adiante, quase com a entrega do TCC. O que não pode é você ter um tema que está assim sendo problemático, seja porque ele não foi bem desenhado, ou porque não tem dados o suficiente, e ficar ali, dando murro em ponta de faca, como diria aí nossas avós, para fazer algo funcionar, sendo que não está dando certo. Então, assim, o TCC, ele é nada mais assim que um projeto, um plano que pode ter assim contingências, que deve ser reajustado, para que até ao longo do processo você consiga esse alcance desse objetivo. O segundo cenário é talvez se você já tenha esse tema validado junto com o teu orientador ou orientadora. Nesse caso, é menos problemático. Só que você pode querer fazer com que ele tenha mais significado para não só o seu curso, mas quem sabe para a sua carreira. Então, existe a possibilidade também de você não mudar o tema, mas fazer um ajuste fino, de modo que aquele assunto que você que gerou interesse, para que você pudesse começar a investigar, possa estar relacionado com a sua empresa atual ou até com a profissão que você vai querer seguir nos próximos anos. E isso é possível plenamente, tá certo? Então, você pode ajustar o tema tanto se ele estiver insatisfatório no seu ponto de vista ou do orientador, ou até apenas fazer um refinamento para que ele tenha valor para você além do TCC, tá certo? Segundo ponto, definição de um problema de pesquisa aplicado. Pessoal, muita gente deixa essa etapa metodológica do TCC em haver só porque não está ali sendo solicitada no template do MBA Spesalc. No template ele pede tema, pede objetivo, depois já vai parte para materiais e métodos e assim por diante. Mas ele não coloca por explícito ali que ele precisa de um problema de pesquisa. Mas, gente, o problema de pesquisa é justamente a questão que você vai buscar ao longo de todo o TCC, todo o período do TCC, procurar responder. Então, assim, é muito relevante que você pare para pensar o que a sua pesquisa quer realmente investigar, qual é a pergunta que ela quer responder, tá? Até porque a definição dessa pergunta vai realmente, assim, vai dar as cartas para a gente dizer qual vai ser a sua metodologia, qual vai ser o tipo de metodologia que você vai usar. Quer ver um exemplo? Vamos lá, curso Gestão de Pessoas, tá? Motivação, é um tema que é muito comum para o curso de gestão de pessoas. Pode ser que a sua pesquisa queira responder uma pergunta relacionada à percepção dos colaboradores. Qual que é a percepção dos colaboradores, por exemplo, frente às ações da gerência em relação à motivação no ambiente de trabalho, etc, etc. Enfim, a gente pode melhorar esse raciocínio ao longo do processo. Nesse caso, essa pergunta ela tem que ser respondida de que maneira? Com a percepção, a opinião dos colaboradores. E é disso que se trata a tua pergunta nesse exemplo. E sendo assim, o melhor método é um questionário.
Por que questionário? Porque você vai precisar de muitas pessoas, é uma amostragem que vai precisar ali, né, de uma base mais quantitativa. A gente já vai falar sobre isso, né, sobre metodologia logo mais. Agora vamos supor que no mesmo tema de motivação, ao invés de você querer avaliar a percepção dos colaboradores, você quer entender, por exemplo, as boas práticas de empresas, de gestores, de departamentos. Nesse caso, uma entrevista em profundidade é mais adequado, uma base qualitativa, para você poder falar ali com pessoas-chave que vão responder essa pergunta para você. Então, presta bastante atenção qual o seu problema de pesquisa que você quer investigar agora, na etapa dos RPs. Número 3, alinhamento de objetivo. O objetivo, né, já está ali no template do seu MBA especial aqui, né? Inclusive você procurou cunhá-lo, né, ali na etapa do projeto de pesquisa. Mas cabe você fazer realmente assim, um ajuste, um refinamento, para deixar ele alinhado com esse ajuste de tema que você fez e com esse problema de pesquisa, né, que foi o tópico anterior. Tá? E na medida do possível, né, busque fazer um objetivo com um verbo de ação que promova ali, né, uma aplicação prática. Né? Por que isso? Porque a USP-Exalc, ela pede que os TCCs tenham uma aplicação prática, né? Não pode ser simplesmente uma coisa só da teoria, eu quero só analisar ou só fazer um plano, né? Precisa assim, ter um caráter de aplicação prática, tá certo? E nisso o teu orientador provavelmente deve já ter falado bastante para você. Muito bem. E aí, alguns exemplos, né, de verbos que a gente gosta bastante de usar aqui na Trabalho Aprovado com nossos estudantes e clientes. Por exemplo, investigar, relacionar, comparar, você comparar com uma empresa A com a empresa B, cenário do passado com o cenário do presente e assim por diante. Identificar, como é que você vai identificar isso? Né? Com a mensura, com as pesquisas, né? Com os dados que você vai coletar. Mensurar, olha que verbo bacana, mensurar já significa que você vai pegar dados que você vai poder, ou você vai olhar, que dados que você foi buscar em campo. Então são verbos que já promovem, né, esse entendimento de uma ação, tá certo? Existe a possibilidade de você usar, por exemplo, analisar? É possível, mas basicamente a gente não gosta tanto porque assim, torna mais complexa assim, a explanação dos outros tópicos da base metodológica, tá certo? Então, prestem atenção nisso e sempre conversem com o seu orientador, com a tua orientadora, sobre qual é a melhor forma de deixar esse objetivo bem alinhado. 4, esse aqui é muito importante, pessoal. O refinamento da metodologia é, assim, vamos dizer assim, que é o coração do seu TCC. É exatamente como que você vai dedicar o seu tempo nos próximos meses aí, né, que ainda restam, né, na verdade, né, para que aquela pergunta do problema de pesquisa, né, possa ser respondida, tá? E aí a gente está falando dos métodos, né? Existem 4 métodos, né, assim, principais. Existem outros, mas assim, na Trabalho Aprovado a gente usa assim 4 métodos principais porque é os que a USP-Exalc assim, mais assim absorve. E a gente está falando aí questionários, né, online, entrevistas em profundidade, tá? Análise de documentos públicos e análise de documentos privados, tá certo? A gente tem vídeo aqui no canal que fala sobre cada um desses pontos aqui. Busca aqui no card aqui, ou no nosso canal toda a busca das informações desses temas, porque a gente explica em detalhes como cada um funciona. Mas assim, falando de maneira bem breve, questionários ali a gente está falando de base quantitativa, porque a gente vai estar buscando, né, muitas pessoas, né, e isso é uma nota de corte. Se você for querer usar um questionário, você precisa lembrar que você precisa de muitas pessoas para ter uma amostragem representativa, né? Porque justamente você está falando de números, de dados frios, tá? Se você não tiver muitas pessoas, então vai para o segundo método, a entrevista em profundidade, né? Aí sim você tem pessoas-chave que vão te responder com qualidade, com muita, como o próprio nome fala, profundidade, né? Nas informações que você precisa para você avançar com a investigação do seu TCC. Em alguns casos, em alguns cursos, né, por exemplo, agro, finanças e controladoria, né, existem bastante possibilidades, você pode acabar assim, tendo a possibilidade de usar análise de dados públicos, ou seja, né, dados de fontes oficiais. Aí a gente está falando de fontes do governo, e ministérios e prefeituras e assim por diante. Tá certo? Bolsa de valores também seria um caso, por exemplo, tá certo? E se você tiver assim, a prerrogativa, né, de ter um bom diálogo com a sua empresa, ou se você for esse dono da sua empresa, é possível também que você use análise de dados privados. Ou seja,
relatórios, né, planilhas, né, e outras informações, né, da empresa para poder assim, responder de novo, né, a pesquisa, o programa de pesquisa que você cunhou anteriormente ali na hora que você foi fazer o alinhamento junto com o seu tema, tá certo? Então, refina a tua metodologia com base na devolutiva do seu orientador ou sua orientadora do projeto de pesquisa. É uma etapa de grandíssima importância, porque basicamente é ela que vai dizer o que você vai ter que fazer daqui para frente no seu TCC. 5. Início da análise de dados. É muito importante, né, que nessa etapa dos resultados preliminares você já tenha alguns dados, né, para serem apresentados para o seu orientador poder fazer ali a verificação e uma avaliação, tá certo? Então, se você fez os questionários, aliás, se você optou pelos questionários, né, online, pegue ali as primeiras respostas, né, as primeiras pessoas que já te responderam para você colocar nessa etapa dos RPs. Se você optou pelas entrevistas, ou certamente você conversou com pelo menos uma pessoa, ok? Mesma coisa com relação às planilhas, né, dos dados privados, com relação, né, aos relatórios de dados públicos e assim por diante. É necessário que na etapa dos resultados preliminares você tenha pelo menos alguma coisa para mostrar, tá certo? Mas, agora já até adiantando, o bônus que eu tinha prometido. Pessoal, preliminar não significa que tem que ser completo, muito menos final. Preliminar justamente são os primeiros dados. E eu trago isso como sendo assim algo de relevância, porque na nossa experiência aqui na Trabalho Aprovado, não só estou ajudando os estudantes, mas também entendendo ali, né, muitas dúvidas que a gente acaba recebendo, né, nas nossas redes sociais, ficam muito preocupados, né, assim, que os dados estejam perfeitos, que sejam ótimos, assim, que, nossa, não pode ter erros porque já é entrega. Não, pessoal. O TCC é um projeto de melhoria contínua. Então, a cada entrega, você vai tendo que deixar ele cada vez melhor. Então, é normal que agora na etapa das histórias preliminares, você faça uma entrega dos dados assim com eles ainda aquém do que devam ser. Lógico, né? Depois dessa etapa você tem que continuar, seja com as pesquisas, com as entrevistas, com a análise das planilhas, etc., até a entrega do TCC. Com cada vez mais entregas prévias é que você alcança ali, né, certamente a certeza da sua aprovação, tá certo? Gente, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês. Se vocês quiserem mais ajuda, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida pontual tenha ficado aqui com esse vídeo. Se quiser saber como é que se a gente pode te ajudar no seu TCC, como que a gente trabalha, né, para que a gente possa te ajudar lado a lado, ficar com você até o final, você terá certeza que você vai ter a garantia da sua aprovação, sendo o protagonista do seu TCC, para bater no peito e dizer, nossa, olha só, esse TCC tem a minha cara e eu consegui fazer isso, né, com ajuda, não com alguém fazendo para mim, mas sim com alguém, né, nos ajudando, assim, lado a lado, para que a gente possa dividir as tarefas, porque é disso que se trata. Vocês são profissionais, né, nas suas respectivas carreiras, e nós somos profissionais em metodologia científica. E por isso aqui é um casamento muito ideal aqui que a gente faz aqui na Trabalho Aprovado, ok? Fico por aqui, gente, né? Bons estudos e vamos juntos com uma aprovação. Tchau!